e a gente fica se perguntando o que será do Brasil, né? A gente vai comentar aí alguns pontos das entrevistas e dos discursos que o Lula fez por lá, e ele falou na possibilidade, por exemplo, de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, uma moeda comum do Mercosul. Constantino, você que é o economista da turma, começo então por você. Bom, eu me lembro ali do processo, eu era um jovenzinho ali, o processo de unificação da Europa, da formação da comunidade europeia, da zona do euro, e foram, talvez, 40 anos, Constantino, para o estabelecimento de uma zona do euro e condições assim muito rígidas para que os países pudessem participar da zona do euro e ter como sua moeda oficial a moeda da comunidade europeia. E, de repente, parece que é só assim, né? Vamos criar uma moeda do Brasil, da Argentina, do Mercosul, sei lá, e todos os nossos problemas vão se resolver. Para o Brasil, com certeza não. Para a Argentina, vai dar uma boa melhorada, algo assim, né? Na verdade, é uma ideia socialista, inclusive na Europa. Mas essa questão aí do Mercosul, acima de tudo, né, ela tem algumas tecnicidades que passaram despercebidas por muita gente. Né? A Argentina está numa situação muito ruim, ao contrário do que diz, mentindo, o presidente Lula. Né? 100% de inflação, como é que a situação econômica da Argentina é positiva? Né? Foi o que ele disse. E os compradores argentinos não têm acesso a dólar para pagar fornecedores, inclusive brasileiros. E isso está dificultando o comércio entre os países. Então, é uma tentativa de iniciar um estudo para criar uma reserva de valor diferente do dólar, e para que os argentinos possam receber crédito de empresas ou bancos brasileiros e voltar a ter um fluxo de comércio maior. Né? Agora, isso envolve inúmeros problemas. Veja que, curiosamente, era uma ideia que até o Paulo Guedes levantou lá atrás, em outro contexto, mas eu já tive divergências com o Paulo Guedes sobre isso, porque ele falava assim, olha, veja o próprio euro, foi pior para a Alemanha ou para a Grécia? É verdade, foi a Grécia que se deu mal, porque é uma camisa de força, que dificulta a política econômica independente do país. Mas a Alemanha acabou tendo que pagar, né, pelos rombos e déficits gregos. O trabalhador alemão teve que sustentar as cigarras, os funcionários públicos, né, gregos. Então não dá certo isso, e muito menos daria certo se juntando com países como a Argentina e Venezuela, que estão em frangalhos a economia. Agora, o que mais me chamou atenção nessa ida para a Argentina, a reunião do SELEC e tudo, eu já vou me adiantar aqui, foi realmente o elogio feito por Lula às ditaduras, como Cuba, Nicarágua, Venezuela. Durante a campanha eleitoral, né, o TSE não queria que a campanha de Bolsonaro lembrasse dessa proximidade de Lula com esses ditadores. E agora está vendo, todo mundo aí está vendo, né, que a gente já sabia disso. Né? O brasileiro vai ter que trabalhar mais, vai ter que trabalhar em dobro para poder pagar conta de obras nesses países. Bom, Augusto, vamos lá, falar um pouquinho sobre a questão, outro absurdo que o Lula conseguiu dizer lá na Argentina, além dessa história da moeda única, a questão do BNDES, Augusto. Ele voltou, a gente falava sobre isso na época da campanha, né? Que o PT, o Lula, usaria de novo o BNDES para financiar países latino-americanos, ditaduras latino-americanas, africanas, os seus amigos. E aí, Augusto, a gente viu essa semana seguinte à viagem do Lula à Argentina, coisas do tipo, Folha de São Paulo, Lula acertou sobre BNDES apesar de ter errado. UOL, mesmo grupo, teve calote, mas BNDES financiar obras em outros países é sim bom negócio. Augusto, o que deu na nossa imprensa, Augusto? É um bom negócio para caloteiro, né, para malandro, isso é um bom negócio, é uma boa negociata, digamos assim. Eu acho que a imprensa está fazendo malabarismos espetaculares, porque eles estão topando com o Lula sendo mais Lula do que nunca. É na política externa, esses encontros aí, que o Lula não consegue, né, esconder o que pensa, e dessa vez ele está pensando, as ideias que ele apresenta são as ideias geradas pelo que há de pior no PT. Né? O PT lá, que vem lá de trás pensando as mesmas bobagens. Então vamos ao seguinte, o Guzzo, Roberto Guzzo, resumiu hoje no Estadão para mim o que fez o Lula.
O BNDES está à procura de mais um calote bilionário, porque esses países que ele quer ajudar já devem ao Brasil e o Lula quer construir obras que faltam ao Brasil. Ele já doou a Cuba o Porto de Mariel, que é melhor que o Porto de Santos, mais bem equipado. Enquanto isso, aqui, ele quer estatizar, manter estatizado o Porto de Santos. Isso era mais uma ideia suspeita, digamos assim. Agora, eu queria fazer 2 comentários rápidos. O primeiro sobre a moeda. Para mim é o seguinte, você tem em casa ali um cunhado, muitos têm, aquele cunhado que não trabalha, está endividado, acorda à tarde de pijama, não vai atrás de emprego, tá? Não quer saber de trabalho, aí você tem uma ideia, você abre uma conta bancária conjunta com ele, dá para prever o desfecho, quem é que vai pagar. No caso, não é o presidente pagando para essa versão do cunhado que o Nelson Rodrigues retratava. Somos nós. Está brincando com o nosso dinheiro. A gente paga todas as contas. Então é isso. Essa é a ideia que ocorreu ao Lula. Segundo, quando você tem um bando de canastrões reunidos num filme, numa peça de teatro, um bom ator, né, no melhor sentido, sério, falando o que acha das coisas, tal, você desmoraliza o resto da turma. Foi o que fez o Lacage Pou do Uruguai. Simplesmente noto a presença aqui de países que não são democracias. Estão defendendo a democracia e não tem nada a ver com democracia. Preciso defender o Estado de Direito. Pois bem, aí fica claro que o Lula é um sujeito capaz de defender o regime do Maduro, na Venezuela, que ali quer acabar a facadas e pontapés e machadadas qualquer vestígio de democracia. E também o Lula elogia o que se faz no Brasil para calar os que defendem a democracia também. Aí, tudo bem. Ele está a favor dos democratas que têm a ditadura na Venezuela. E aqui também. Então fica evidente que ele foi defender lá a Argentina com tanta vontade, com tanta convicção, que ele elogiou a situação econômica da Argentina. E o que quer o Lacage Pou? Ele quer se aproximar, né, fazer acordos econômicos com outros países, porque como ele não esconde de ninguém, ele está cansado de lidar com dois grandes vizinhos que vivem com problemas econômicos. E sobre o uso do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, pelo governo do PT para financiar outros países, né, principalmente os amigos do Lula ali, né, Honduras, Nicarágua, República Dominicana, Argentina, Moçambique, Angola, né, as democracias, aí, todas essas democracias. Antes de passar para a Ana, eu vou contar uma história bem rapidinha. Eu fiquei 5 meses fazendo um programa, um reality show, em 2017, na República Dominicana, né, de julho até dezembro de 2017. Eu fiz esse projeto, chamava-se Exatlon Brasil, era um projeto de turcos, né, turcos sobre os quais já falei um pouquinho, tenho até medo de ficar falando, mas não eram exatamente honestos. Tive vários problemas, fui retirado dessa final, não participei do último programa da temporada do reality show e tive que sair fugido da República Dominicana. E quem me tirou de lá, de Las Terrenas, que fica no norte do país, uma região muito pobre, a República Dominicana, de um modo geral, é um país muito pobre, mas Las Terrenas, no norte, principalmente, que Punta Cana ainda tem ali um glamour, né, uma receita boa que vem do turismo. Mas eu saí fugido de Las Terrenas, escondido no carro do Fernando, um motorista que me ajudou lá nessa fuga, me levou para Santo Domingo para embarcar para a Europa no dia seguinte. E o Fernando, ficamos amigos, ele sempre me manda mensagens por WhatsApp para saber como é que eu estou, o que eu ando fazendo, como é que estão as coisas. E ele me mandou uma mensagem ontem. E aí, como é que estão as coisas aí no Brasil? Eu falei, olha,
tá bem complicado, né? A situação aqui está bem complicada, é bem difícil. E aí, na República Dominicana, tá melhor? É bem rapidinho, vamos ver ouvir o que ele respondeu. Está melhor porque ganhou Lula da Silva, Odebrecht. Então, essa foi a resposta, Ana, do Fernando, meu parceiro lá, que me ajudou numa fuga cinematográfica de Las Terrenas, na República Dominicana. Está melhor na República Dominicana porque ganhou Lula da Silva, Odebrecht. Quer dizer, vai dinheiro comentário para lá e provavelmente as empreiteiras amigas do rei, né? É o choque de realidade, né? É o choque de realidade. Essas pessoas sabem exatamente o que acontece quando os companheiros, não é nem companheiros, os companheiros, eles tomam o poder. E aquela teoria conspiratória do velho da Virgínia, né, o professor Olavo, do Foro de São Paulo, quanta gente colocou o dedo, tentou, né, colocar o dedo na cara do professor Olavo e falar, isso é teoria da conspiração, que Foro de São Paulo, isso não existe, né, Foro de São Paulo, mas olha, a gente também não pode esquecer que não só existe hoje o Foro de São Paulo e é uma realidade na nossa cara, né, tão clara como a luz do dia, mas essa amizade do Lula com outros ditadores, isso foi proibido da gente falar durante a eleição presidencial. A gente não pode esquecer. Não, isso aqui vocês não podem falar sobre isso. Informações assim, relacionamentos detalhadamente documentados, né, a história aí diante de todos nós, e nós não podíamos falar sobre isso. Não custa lembrarmos também a declaração do Fernandes, já que estávamos falando de Argentina, de que, vou até depois passar para o Constantino, que a inflação está na cabeça das pessoas. Nós ouvimos isso semana passada, que era acho que ele usou uma autoconstrução, uma coisa assim, que a inflação está na cabeça das pessoas. Isso depois do Lula ter falado que o mercado não tem coração nem sensibilidade. Ou seja, é tudo sentimento, né? A esquerda é sentimento, esquece a realidade, a esquerda é sentimento. E quando eles falam do nosso dinheiro, aí é o nosso dinheiro aplicado ao sentimento dos companheiros.